Boa tarde, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nessa tarde, que está chovendo em João Pessoa, mas agora gostaria de convidar vocês para nós ler essa mensagem Fé Perfeita, aqui na página 7, que fala como cremos e a palavra vem a um profeta. Isso é o que? É um guia. Isso nos direciona aqui a palavra de Deus, né? Então, eu gostaria de convidar vocês para nós meditar um pouco na palavra de Deus através da mensagem Fé Perfeita. E gostaria de louvar esse hino que fala: sempre vou lembrar. Amém? Fala assim: sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja de tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombava nas ruas, chegava no céu com a vitória na mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Amém? É isso aí, gente. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, como faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando no meu coração. Amém? Então isso é o quê? É o clamor para quê? Que é a sua igreja. Quem é a igreja? Eu e você. E Deus, esse louvor é para acender a chama, acender de novamente, como era lá no tempo de Paulo e de João, lá no tempo do Pentecostes. Essa é a vontade de Deus hoje, que a gente volte à fé dos nossos irmãos lá no dia de Pentecostes, aonde a igreja saía pelas ruas pregando o evangelho, pregando Cristo, pregando Jesus Cristo para todos os que estão fora sem saber, que não sabem da verdade a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida. Então essa aqui, nessa página aqui, eu gostaria de ler, que diz assim: como cremos, que Deus é invisível, Deus é Espírito, Deus é infinito, Jesus Cristo é a revelação de Deus, Jesus Cristo é a imagem de Deus,
Jesus é Deus conosco. Tudo isso é como nós cremos. Deus estava em Cristo, Deus habita em Cristo e Deus é Salvador em Cristo. Como é que você comprova isso? Vou lhe dar as Escrituras. Aonde é que você pode ir lá e ver que Jesus Cristo é invisível, que Deus é invisível? Vá lá em 1 Timóteo 6,16 e 1 Timóteo 1,17 e você vai ver que Deus é invisível. Eu posso ler aqui para vocês, mas eu estou dando a escritura para você ir lá e comprovar. Mas eu vou aqui, porque isso é um guia e um guia nos ensina o quê? A palavra de Deus. Então vamos lá na palavra de Deus. Então aqui em 1 Timóteo 6,16 diz assim, que Deus é invisível. Vamos aqui, olha. Aquele que tem ele, só a imortalidade habita na luz, inacessível, a que nenhum dos homens viu, nem pode ver, tá vendo? Então, é por isso que aqui o guia está dizendo, é invisível. E a palavra está confirmando. Você abrir sua Bíblia, você vai conferir aí em 1 Timóteo 6,16. Que diz o quê? Que Deus é invisível. Então é por isso que ele está dizendo aqui, ó, o apóstolo Paulo está nos orientando aqui, ó, aquele que tem ele só a imortalidade habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aí 1,17, 1,17 diz o quê? Vamos aqui. 1,17 diz assim, as falsas doutrinas e o evangelho da graça, um bom combate. Aqui, ó, no 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ó. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, olha aqui, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. É exatamente confirmando aqui o guia, que Deus é invisível. E Deus é espírito. Olha aqui, Deus é espírito. João 4,24. Vamos aqui em João 4,24. Para não ficar só no guia, porque o profeta é a boca de Deus. Ele nos traz para onde? Para a palavra de Deus. Então aqui em João 4,24 diz assim, ó. Deus é espírito e importa que os que o adore em espírito e em verdade. Tá vendo? Então, Deus é espírito. Deus é espírito. Espírito nem tem carne nem osso. Você não vê ele, mas ele é espírito. Deus é espírito. João 4,24. Vamos continuando. Deus é infinito. Opa, Deus é infinito. Vamos em Jeremias 23, 24. Jeremias 23, 24. Para confirmar que essa mensagem é a verdade. Amém? Então aqui em Jeremias 23, 24 diz assim. Fala contra os falsos profetas, tá vendo? Isso é se baseando na mensagem. A mensagem tem várias, você sabe, tem assembleia, tem eu peguei só a assembleia, mas tem muitas mensagens aí. Então é pela mensagem que você reconhece a verdade. Tá entendendo? Se Deus está naquela mensagem. É a direção que ela te ensina. Então aqui nós está como nós cremos. Eu estou aqui na linha como nós cremos. Então aqui em Jeremias 23, 24 diz assim. Fala contra os falsos profetas. Diz assim, ó. Esconde-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não veja. Isso é o próprio Deus, ó, o Espírito que está falando aqui, ó. Esconde-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor, tá vendo?
Então ninguém se esconde, que ele é espírito. Então é por isso que João vem e diz, portanto que nós adore ele em espírito e em verdade, né? É aqui o que João está dizendo aqui em 24. Deus é espírito e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade, amém? E exatamente aqui vem confirmar aqui Jeremias, né? Que Deus é infinito, né? Deus é infinito, né? Aqui em Jeremias 24, 23, 24, né? Confirmando aqui. Esconde-se e há alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor, ponto. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor, ponto. Amém? Continuando. Jesus Cristo é a revelação de Deus, tá vendo? Coisa que a Trindade não aceita. Mas olha aqui, ó, Jesus Cristo é a revelação de Deus. De Deus. Só Jesus Cristo. João 1,18. Vamos ler? Vamos conferir aqui. João 1,18. Olha aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém. Ponto. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, tá vendo? Este fez conhecer. Conhecer quem? Jesus Cristo é a revelação de Deus. João 1,18. É exatamente o Filho unigênito aqui. Vamos. Jesus é a imagem de Deus. Vamos mais para frente. Jesus é a imagem de Deus. Colossenses 1,15. Vamos aqui em Colossenses 1,15. Em Colossenses 1,15 fala o seguinte. Colossenses 1, versículo 15, diz o seguinte. A fé e a caridade dos colossenses, isso é a igreja de Colossenses. Oração de Paulo pelo seu progresso espiritual, Jesus Cristo, 2.1, o autor da nossa redenção. A imagem de Deus invisível. Visível, a gente estava vendo Deus através de Jesus Cristo. Invisível, criador de todas as coisas e cabeça da igreja. E cabeça da igreja. Então aqui no 15 diz o seguinte, ó. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá vendo? Se você voltar um pouquinho no versículo 14, diz assim, ó. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados. Então nós só somos perdoados através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vem a vida depois do sacrifício de sangue. Veja que ele sangrou ali na cruz. Veja que quando uma mulher vai ter um filho, ela sangra. Primeiro vem a água, cai a água. Primeiro vem o batismo na água, depois vem o Espírito. Vem a redenção, né? Que é o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo ali, sendo sangrado na cruz, né? Remissão dos pecados, né? Então, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha, aqui, no versículo 3, eu vou ler aqui, olha. No qual tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja.
e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliassem consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo ereis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, amém, e irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecestes fundados e firmes na fé. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Então você veja que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Deus estava dentro dele. Dentro dele. E essa é a promessa para os filhos de Deus aqui. Os escolhidos de Deus. Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, seu filho. Através do sacrifício de seu filho. Porque se fosse por nós, nós não conseguiria. Pois nós somos pecadores. Por nascença. Por nascença. Somos pecadores. Nós vem do pecado, nós vem do sexo. Mas Jesus não. Jesus veio através do Espírito Santo. O próprio Deus fez o corpo e entrou dentro e foi chamado Jesus. Tá entendendo? Então ele era o quê? A imagem de Deus aqui na terra. Colossenses 1,15, tá vendo? Foi exatamente o que eu li. Agora, 2 Coríntios 4, vamos voltar aqui um pouquinho e vamos em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, versículo 4, diz o seguinte. 4 ao 6, diz assim, versículo 4 até o 6. Fala o quê? Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Do ministério de Paulo. E o nosso profeta William Branham segue exatamente, essa mensagem segue exatamente o ministério de Paulo. Amém? Então diz aqui, ó. Eu vou ler a partir do primeiro versículo. Que diz assim, ó. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, ponto vírgula. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nós, versículo 4, que é exatamente o que a mensagem está nos levando aqui, que fala que Jesus é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4 ao 6, diz assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá vendo? Confirmando a mensagem. Confirmando essa mensagem aqui, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. Amém. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, pelo amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face
de Jesus Cristo. Amém? Jesus é Deus conosco. Segunda, isso aqui, ó. Eu tô lendo isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, a direçãozinha, ó. Como cremos? E eu tô dizendo como é que nós cremos, né? Essa mensagem nos ensina como nós cremos. Essa mensagem. Como nós cremos. Então, Deus é Salvador em Cristo. Deus é conosco. Isso. Mateus 1:23. Vamos aqui. Mateus 1:23. Gente, eu estou lendo com vocês a mensagem. Essa é a mensagem que nós seguimos aqui. Essa mensagem Fé Perfeita é uma mensagem através dos ensinamentos do nosso profeta William Branham, que é exatamente os ensinamentos de Paulo, do apóstolo Paulo. Então aqui, para confirmar que Deus é Salvador em Cristo, que Jesus é Deus conosco, aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23, nos confirma, e diz assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco, tá vendo? Então quem é essa Virgem? Maria. Quem é que Maria teve? Jesus. Então Jesus é, ó, Deus conosco, Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Amém? Então, continuando, Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. 1 Coríntios 5:19. Vamos aqui, vamos. Gente, não tem como errar não, gente. Não tem como seguir uma doutrina errada, não. Siga a doutrina dos apóstolos, que você vai encontrar sua salvação. Não existe, não. Erro, não. Se você seguir um guia, se você seguir uma mensagem. Quem é a mensagem? É a voz do profeta. Tá entendendo? Você tem que seguir os ensinamentos bíblicos através dos profetas. Porque Jesus, em Hebreus 13:8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do mesmo jeito que ele usou os profetas, ele usou os profetas hoje. Ele não ia mudar a maneira dele, não. Então veja aqui, ó, em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5:19. Para confirmar o quê? Que Deus estava em Cristo. Então aqui em 2 Coríntios 5:19 diz o seguinte, olha aqui, ó. 5:19 diz assim, ó, até já estava até marcado aqui, ó. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quem é a palavra? Ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo? Então, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Jesus está comigo. Por quê? Porque eu aceitei o sacrifício da cruz. Eu fui batizado. Eu pedi perdão, como Pedro pediu que a gente dissesse lá em dia de Pentecostes. Pedro não disse? Posso ler de novo aqui. Posso ler, gente. Gente, saia da mentira, venha para a verdade. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então não tem quem passe pela palavra de Deus. Não tem quem engane, não. Você só é enganado se você deixar e não ler a palavra de Deus e não crer e ser um incrédulo. Se você for um incrédulo, você não vai crer. Então você é um incrédulo. Mas quem é filho de Deus, quem crê em Jesus Cristo, vai crer em quê? Na palavra dele, que Jesus Cristo é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade, ele é a palavra. E a vida. Então ele aqui em dia de Pentecostes, ele diz como nós devemos fazer. Ninguém pode fugir disso aqui. Isso é a entrada, isso aqui é a passagem. Você compra a sua passagem
e entra no barco que vai em busca de Sião através disso aqui, ó, de Atos 2:38. Que é quando você se arrepende, quando é batizado no nome dele, porque tem que ser no nome, não é nos títulos, como a religião batiza os seus lá, que é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não batizam no nome. Eles batizam, eles oram tudo na Trindade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, cadê o nome? Eles não pregam o nome, mas eles batizam no nome. Eles pregam, eles falam em Jesus Cristo, tudo, mas na hora de te selar, de lhe entregar a Jesus Cristo, eles não batizam. Então o Espírito de Deus não está em denominação. O Espírito de Deus não está em religião. Está na doutrina dos apóstolos. É onde Deus está. Se você seguir, e está aqui o que Pedro disse. Ó, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Então, 2 pontinhos, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então não importa, você tem que passar por isso aqui. Tá entendendo? Então, aqui, ó, em Deus estava em Cristo, reconciliando, né, o mundo. Como aqui está aqui, aqui em 2 Coríntios 5:19, e nos garante isso aqui. Deus estava reconciliando o mundo, reconciliando a gente. O mundo somos nós, né? Não está nos livrando do pecado. Estava ali reconciliando, tirando os nossos pecados, pegando nele e levando com ele. Tá entendendo? Para nos tirar das mãos de Satanás, para Satanás não ter acesso a você. Sem acesso a você, ele já faz o que faz. Tá entendendo? Agora só faz porque você deixa. Porque você não crê em Jesus Cristo, porque você é um incrédulo. Porque se você crê em Jesus Cristo, ele não faz o que? Ele não tem direito de fazer nada em você. Tá entendendo? Aqui nessa mensagem, eu posso até ler um pouquinho aqui. O que o profeta disse aqui nessa mensagem. O que é necessário para vencer toda a incredulidade? Nossa fé. É você ter fé em Jesus Cristo. E quem tem fé em Jesus Cristo, crê na palavra dele. Então, se ele pede para a gente se arrepender, se arrependa. Então, se ele pede para você se batizar, se batize. Tá entendendo? Então, se você tem fé, você faz isso. Você não é incrédulo. Incrédulo é quem não crê. É quem não crê na palavra de Deus. Você pode dizer o que for, mas se você não crê em Jesus, se você não segue a palavra de Deus, você não crê. Então você é um incrédulo. Tá entendendo? É o que o profeta diz aqui, ó. Vamos abalar toda a incredulidade para fora de nós, até ao ponto em que estejamos limpos. Você não pensa assim? Pois tudo o que chamo de pecado é a incredulidade. Nós sabemos que o único pecado que existe é a incredulidade. Nós cremos nisto. Aquele que não crê já está condenado. É verdade. Se você não crê em Jesus Cristo, você já está condenado, mano. A palavra mesmo nos garante isso. Tá entendendo? Então, Deus estava em Cristo. Se você crê, quem é Cristo? Senhor é Deus. Jesus é o Filho. Cristo, o Espírito. Senhor Jesus Cristo, está aí o nome da sua salvação, está aí a religião de você seguir, é Jesus Cristo, é o caminho, é a verdade, é a vida. Então por que você não segue Jesus Cristo? Você acha melhor seguir uma religião, os credos de religião, em vez de seguir Jesus Cristo. O seu mal está aí, o seu erro está aí. Não é que Deus queira que você seja condenado. Não, é porque você não crê em Jesus Cristo. Somente. Você caiu e está caído. Pronto, você está caído. Se levante. Se levante, meu amigo. Venha viver uma vida com Cristo. Salva a tua vida, salva a tua família. Tu acha melhor morrer por causa de incredulidade, de pecado? Porque você gosta de praticar essas nojeiras, essas coisas erradas que você pratica?
Em vez de seguir uma vida, deixar essa sujeira, jogar fora, tirar essa carga todinha de pecado de cima de você, entregar a Jesus Cristo, que Ele está doido para pegar teu saco de pecado e jogar fora. Mas enquanto você não se arrepende, enquanto você não pede para ser batizado, Ele não faz nada por você. Você vai chegar no final desse jeito, morto. Morto dentro dos panos. Por quê? Porque você não aceitou o caminho que é Jesus Cristo. E só tem uma maneira de você se livrar de seus pecados, das coisas erradas que você praticou. É se você aceitar Ele, aceitar Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus estava em Cristo. Né? Aí aqui, ó, Deus habita em Cristo. Colossenses 2,9. Oxê, mas homem, é fácil demais, homem. A palavra não mente não, a palavra é a verdade, homem. 2,9 aqui, ó. A advertência acerca das falsas doutrinas. Aqui, ó, versículo 9. Veja bem, ó. Deus habita em Cristo. Colossenses 2,9. Diz assim, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá vendo? Então, a divindade que a religião prega não é a trindade. Então, toda aquela trindade que eles pregam estava em Jesus Cristo. Eles não entendem que eles pregam Jesus Cristo. Mas na hora de aceitar, não aceita a palavra, os ensinamentos. Eles não aceitam. Eles pregam, mas não vivem. E aí? Então o poder não está ali, porque o poder foi dado a Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo pregava quem? Jesus Cristo. O profeta William Branham, os ensinamentos do nosso profeta William Branham é todos os ensinamentos de Paulo. E acabou-se. É exatamente essa mensagem que eu estou levando vocês aqui, ó, lendo para vocês. Tá entendendo? Então essa mensagem é isso. É Jesus Cristo. Nós vivemos Jesus Cristo. Nós somos ensinados Jesus Cristo. Tá entendendo? Nós estamos se preparando, nós estamos numa batalha. Nós não batalha contra carne, não, é contra espíritos. Tá entendendo? Porque nós sabemos quem é que está por trás da carne. Se é de Deus ou se é do diabo, nós também sabemos. Então incredulidade é isso, é diabo, é demônio. É você não crer em Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus Cristo já está morto. Você veja que lá na cruz ele estava com dois, um acreditou e o outro não acreditou. O que não acreditou era de Cristo? Não. Mas o que era de Cristo acreditou e foi com ele. É por isso que Deus está vindo buscar os que aceitam Jesus Cristo, que é de Jesus Cristo, que carrega a semente de Deus dentro de você. Então é esses que Deus vem buscar. E quem é de Deus, crê em Deus. E quem é de Deus, obedece os mandamentos de Deus. Acabou-se. Tem alguma coisa difícil nisso? Não tem. É só você parar um pouco e pensar. Ah, rapaz, religião é uma desgraça. Realmente, religião é uma desgraça. Tira você de Deus. Tá entendendo? Ele as ensina você a fugir de Deus. É o papel do diabo, meu amigo. O diabo não quer não. Pode dar cachorro a grito. Ele não aceita não. Ele não quer te dar a Deus não. Ele não quer deixar você ser arrebatado não. Ele não quer ver você salvo, sua família salva, não. Ele quer ver sua família desgraçada, morta, sem vida, toda cheia de ferida, de pereba. É isso que Satanás quer ver sua. Aí ele coloca uma religião que é para você ficar vivendo uma religião e morrendo, se acabando. É somente isso. O papel dele, ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Acabou-se. Não é outro não. Então essa mensagem é isso. Tá entendendo? Então aqui Colossenses 2,9 fala assim, exatamente dessa maneira. Dessa maneira. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então por isso que Jesus Cristo, ele é Pai, ele é Filho e tem o Espírito da vida dentro dele, se chama Senhor Jesus, Filho, Cristo. Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus dentro daquele corpo lá. É por isso que quando a gente chega para Cristo, a gente precisamos se arrepender de coração, porque quem se arrepende mesmo. Aí se você fuma, você para de fumar. Se você mente, você para de mentir. Se você se prostitui, você para de se prostituir. Se você adultera, você para de adulterar. Se você mata, você para de matar. Se você faz todo tipo de miséria, você para, porque você se arrependeu.
E vai ali e é batizado no nome dele. Aí Deus vem e manda o Espírito dele, para quê? Aí vai andar com você. Aí vai colocar em situação. Tudo que você confessou nos seus pecados, Deus vai testar você. Aí se você mentia, aí você vai passar por uma situação que você vai ter a oportunidade de mentir. Aí você tá ali, aí você, opa, peraí, aí o Espírito está perto de você. Aí se você mente, você não confessou a Deus que mentia? Então você não mente mais. Se você roubar, você para de roubar. Se você é fraudulento, você para com essas coisas de fraudulento. Tudo que é errado, você para, meu amigo. Por que você não confessou? É assim que Deus prova você. Porque de imediato você ganhar o Espírito dele, meu amigo, não. Aí vem as provas. Você veja que ele tirou o povo do Egito e muitos morreram no deserto. Por quê? Porque não seguiram a risca. Por quê? Porque a coroa é só no final, meu amigo. A coroa é só no final. Não tem boquinha, não. Então é isso, gente. Essa mensagem é isso. Então vamos finalizar só esse primeiro quadro, que o tempo já está estourando. Olha, Deus é salvador em Cristo. Olha, Deus está ali salvando através de Cristo. Então você só é salvo através de Cristo. Então vamos ver Judas. Aqui, ó, Judas. Não é o Iscariote, não. É Judas. Aqui antes de Apocalipse, Judas, preságios de saudação. Ele diz assim, ó, Judas, servos de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amém. Então aqui no versículo 25 diz assim, ó, a exaltação e doxologia final. Diz assim, ó, ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Tá vendo? Então aqui Deus é Salvador em Cristo. Judas 25, que é exatamente isso aqui, olha. Ao único Deus Salvador. Quer dizer que é o capítulo todinho. Eu vou ler o capítulo todinho porque é isso aqui que está pedindo. Eu vou ler aqui. Diz assim, olha. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exaltar-vos a batalha, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube, isto que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tá vendo? Os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam a dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que a natureza naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos,
sem temor, não nuvens sem água levadas pelo vento, de uma para a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais estão eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? É apóstolo. Doutrina dos apóstolos. Ó. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Exaltação à ortodoxia final. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vinda eterna. E impiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo dele misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador, nosso Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Amém? Então esse é quem? Jesus Cristo. Então ele está pedindo o que a gente siga os ensinamentos dos apóstolos. Então essa mensagem Fé Perfeita segue os ensinamentos de Paulo, através do nosso profeta William Marion Branham. Amém? Então é isso, é assim que nós cremos. E a palavra vem ao profeta. Eu vou parar aqui o vídeo porque já ultrapassou 43 minutos. É uma maravilha, gente. Deus abençoe cada um de vocês e deixe a mentira e venha para a verdade, porque a verdade é uma só.